Olá para quem está assistindo o vídeo, tudo bem com vocês? Para começo de história, eu não sou vlogueiro, nunca fiz um vídeo assim abertamente, mas eu acho que eu devo fazer esse vídeo porque, para quem me acompanha no Facebook e acompanha meu irmão, viu que a gente passou por um acontecimento muito grande em nossas vidas, que foi conhecer nossa família biológica. Sim, nós somos adotados. E eu queria contar um pouco dessa história com vocês, porque eu acredito que a adoção e ser adotado ainda são tabus e que devemos quebrar esses tabus. Tem pessoas que são adotadas que têm vontade de conhecer sua família biológica, mas tem medo ou não sabe por onde começar, e tem pais que adotaram filhos e que não sabem como contar para esses filhos de onde eles vieram, que eles são adotados. E a gente precisa quebrar esse tabu porque é uma coisa natural. Hoje tem vários pais e mães que adotam filhos que são adotivos. E através dessa história eu quero contar um pouco para vocês como que foi essa trajetória de eu saber ser adotado e encontrar meus pais biológicos. E a questão dos meus pais adotivos aceitarem entrar nessa jornada comigo. Para começo de história, meu nome é Felipe. Eu nasci em 19 de junho de 1994, em Rio Negro, Paraná. Eu possuo um irmão gêmeo chamado Diego. Quando nascemos, nós não fomos direto para o braço da nossa mãe. Nós fomos direto para a maternidade, que no dia 23 de junho de 1994, a senhora Sandra e o senhor Valdir iriam nos adotar. Para continuar essa história, eu queria voltar um pouco no tempo e contar o que levou Sandra e Valdir a adotarem gêmeos. Em 1990, Sandra e Valdir tiveram sua primeira filha, Carolina. Em 1992, eles tiveram sua segunda filha, a Paulinha, mas essa veio falecer logo após o parto, por possuir uma má formação. Com a notícia triste, meus pais resolveram então fazer um mapeamento genético, na época já existia, para ver de onde que vinha essa má formação, e descobriram que vinha por parte da família do meu pai, da genética do meu pai. Então eles resolveram adotar um filho. Eles foram acabando em palestra em Campinas para conhecerem um pouco mais sobre adoção e mandaram várias cartas para vários lugares. Até que então, no dia 23 de... Acho que se não me engano é dia 23 de junho. Se eu não estiver errado, depois eu corrijo. Dia 23 de junho de 1994, eles foram até Rio Negro, no sul, em Paraná, para poderem adotar uma criança. Mas acabaram voltando com duas. E é isso, a história dos meus pais. Desde berço, meus pais me ensinaram que eu sou adotado. Eles sempre me falaram desde criança, desde quando eu nasci, desde quando eu estava no berço, que eu sou adotado e meu irmão também. Sempre deixaram bem claro. Eu nunca tive vergonha de falar para meus amigos que eu era adotado, ou falar para professores que eu era adotado, e qualquer situação eu sempre afirmava: eu sou adotado e meus pais adotivos são Sandra e Valdir. E isso é uma coisa muito importante para vocês, pais que têm vontade de adotar um filho. Nunca deixem de falar para frente, sempre vão explicando desde o berço, falando que a sua filha seu filho e seu filho são adotados, e que explicando a história para eles, porque seu filho tem todo o direito de saber que ele é adotado. E mentir é pior. Não minta sobre isso. É uma coisa muito importante. Quem é adotado deve saber que é adotado. Sempre, desde o berço. E é muito mais fácil lidar com a situação. Você já nasce sabendo que você é, praticamente. Na escola perguntavam pra mim e eu falava: não, eu sou adotado, meu irmão também. O tempo passou e depois de eu saber que eu era adotado todo esse tempo, eu tava meio estagnado na minha vida porque eu não sabia pra onde eu ia. E a culpa disso era por eu não saber da onde eu sou, da onde eu vim. Isso estava me atrapalhando bastante nas minhas escolhas de formação e do que fazer. Então eu decidi correr atrás disso. Sentei com meus pais e falei para eles: eu preciso saber de onde eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Meus pais, eles sempre tiveram a mente aberta de que isso um dia poderia acontecer. Eles estavam sempre preparados com isso, né? Se você tem um filho adotivo, eu aconselho a você estar preparado para o que vier, porque seu filho uma hora vai querer saber de onde ele veio, e ele tem todo o direito de saber de onde veio, todo. E meus pais aceitaram, me ajudaram. Minha mãe acabou passando o número de uma assistente social aqui de Rio Claro, falou: liga lá que talvez eles te ajudem,
porque ela não sabia também como fazer para me ajudar. Então eu liguei nessa assistente social chamada Rosângela, aqui de Rio Claro, e ela falou que se eu sabia de onde eu nasci, e eu falei que eu sabia, porque no meu RG sempre constou que eu nasci em Rio Negro, Paraná, nunca em Rio Claro, onde meus pais moram. Então ela falou, você ligue em Rio Negro e fale com a assistente social de lá, porque ela vai saber te orientar e te ajudar. O seu histórico provavelmente deve estar lá. Então eu peguei e pesquisei na internet se eu achava o site da prefeitura de Rio Negro, ou telefone, ou qualquer coisa que fosse me ajudar, e acabei achando o site da prefeitura de Rio Negro, que aliás tem bastante informação, e eu acabei achando o número da assistente social. Eu liguei lá um ano passado e falei com ela, o nome dela é Rosana. E a Rosana me ajudou, falou que tinha um histórico lá, que o histórico sim estava lá, e que ela podia me ajudar. Passou um tempo e a gente foi combinando certinho de como poder acontecer esse encontro. E acabou que eu entrei na faculdade e eu não tive muito tempo de correr atrás disso, e como eu entrei de férias há pouco tempo, estava na hora disso acontecer. Então eu liguei de volta para Rosana e falei, Rosana, lembra de mim, o Felipe, que liguei aí perguntando sobre meus pais biológicos? Eu tô super afim de conhecer eles, eu tô super afim de saber meu histórico, saber quem são, vamos marcar? E ela falou, bora. Então a gente marcou pro dia 14, para poder conhecer a Rosana, saber meu histórico e quem sabe conhecer meus pais biológicos. E meus pais consequentemente foram juntos porque eles queriam também presenciar isso. Então nós fomos todos às 3h30 da manhã no dia 14 de carro para Rio Negro, no Paraná. 7 horas de viagem, longe pra porra. São 4 da manhã, dia 14 de julho de 2016. E eu fui dormir às 2 da manhã e acordei às 3h30. Tomei banho, estou arrumando minha mala para poder viajar. Diga alô para a câmera do Felipe. Vou gravar tudo com essa câmerazinha. Então, vai ser tipo... Como chama esse filme? Atividade Paranormal. Atividade Paraná. Chegamos em Rio Negro! Nasci aqui. Olha só, o horto florestal ali, ó. Aqui Rio Negro. Olha lá, Fabinho. Rio Negro, Paraná. É mesmo. Tá? Tá que bonitinho. Ué, é novo, senhor. Foi feito semana passada. Palácio, não sei o que, ponto metálico. Mas aí a gente não... Acontece. Onde é o fórum? Pega essa avenida aqui, direto, subir o Tião. Vai e passa tudo no rotatório, vai subir o morro, vai andar mais uns 150 metros, tem um chato, vai começar a rolar. Quando você descer lá embaixo, você chega na frente da praça, que tem a igreja desse lado, o fórum do seu direito. Ah, então tá ótimo. Então segue em frente. Se chegar no centro lá, você não vai ver. Muito obrigada. Você tem que falar sobre isso, esse momento. Tô meio ansioso. Chegamos no fórum. Estamos ansiosos, aguardando a Rosana.
para saber o que ela vai falar com a gente. E a psicóloga. Espero que seja demorado, porque depois eu tô aqui. Chegando no fórum, encontrei com a Rosana e Cristiane. Nós sentamos lá e ela tava com o histórico na mesa e começou a falar. Falou que em 1994, falou que Judite Soares Freitas e José Carlos Freitas colocaram para adoção Fábio e Flávio. Fábio sou eu, Flávio, meu irmão Diego. Porque eles não possuíam condições para cuidarem de mais 2 crianças, porque eles já tinham 6 crianças. 6. E com a condição baixa, eles não tinham como conseguir, né, criar mais 2 filhos. E eu estava conversando com a psicóloga e com a Rosana, Cristiane e com a Rosana, e eles falaram que nossa história é uma história muito bonita, porque na maioria das vezes, isso acontece até hoje muito, mesmo com tanto de informação que temos aí, internet e etc., muitos pais abandonam o filho em lixo, ou muitos filhos sofrem abuso, que são a maioria dos casos. Nesse caso, não. Mesmo sendo bem antigo, ela procurou ir no fórum e pedir para o fórum ajudar ela. Aliás, os 2, o José e a Judite. Então, é uma história muito bonita, porque eles realmente se preocuparam para onde nós iríamos, não simplesmente jogou a gente fora, que é a maioria dos casos. Foi isso, ela contou o histórico e perguntou para mim o porquê que eu vinha querer isso, e pro meu irmão também. Nós explicamos para ela o motivo, conversaram com meus pais contaram um pouco da história deles, que eu contei agora para vocês. Delas viraram pra gente e falaram que ligaram lá no endereço da Judite, minha mãe, e que ela ainda se encontrava lá. Com isso, nós pegamos e fomos até o endereço. Então a gente conversou com a Rosana e com a Cristiane. E ela informou que o nome dos nossos pais é José e José. José e Judite. José Carlos Freitas e Judite Freitas. Isso. E que nossos nomes seriam Fábio e Flávio. E agora... Basta ser gêmeos, tem que ter um nome parecido. Eu também acho que mais fácil para elas decorarem, né? Fábio. Agora a gente tá indo lá na casa da Judite. Ver o que vai acontecer agora. Se a gente vai conseguir ver ela ou não. Cenas do próximo capítulo. Chegaram a sair da maternidade. Ela teve vocês ficaram na maternidade. Por isso que a gente veio buscar vocês aí. Entendi. Então estamos indo lá. O carro lá na frente é a Rosana. Chegando lá, a Cristiane e a Rosana entraram primeiro para avisar a dona Judite que seus filhos estavam lá. E deu 5 minutos. Voltou para o meu carro, estava de carro atrás delas. Falou: vocês podem descer, ela está esperando vocês. Aí na hora que a gente saiu, foi uma emoção muito grande. Ela estava em prantos e ela virou para mim e falou: você é igual o TT, que é o Emerson, que é um dos meus irmãos. Com muita emoção a gente se abraçou e nós entramos, fomos convidados para entrar na casa dela, e ela falou que nunca esperava que esse dia ia chegar, mas que rezava para esse dia chegar. Então começamos a conversar, eu, meus pais e minha mãe biológica. Ela pediu desculpa por ter nos doado, falou que não tinha a mesma condição de cuidar. A gente começou a conversar, então ela perguntou o que a gente fazia da vida, e falamos de música, falamos de várias outras coisas, quem é parecido com quem. E ela se emocionou muito, nós também nos emocionamos, e ela nos recebeu de braços abertos, assim como nós recebemos elas de braços abertos. E ela falou que sempre esperou esse dia. Que meus irmãos sempre quiseram nos conhecer. O que é uma grande emoção, né? A gente espera pelo pior, assim, sabe? A gente não que espera pelo pior, mas a gente não imagina que vai ser uma cena de filme. Porque tem vários casos que mãe não quer saber do filho e pai não quer saber do filho. Então, eu vim me preparando desde o ano passado para dar de cara com o que viesse. E me veio uma cena de filme. Uma coisa que eu não esperava. Veio uma cena bonita. De mãe e filho se abraçando, de vizinhança inteira olhando. E foi uma cena muito bonita. Foi isso, cara. A gente se abraçou, se emocionou, ela chorou bastante.
E ela ficou muito feliz de poder saber que a gente tá bem. Porque a intenção dela nunca foi, agora vocês são meus filhos, ou coisa do tipo. Ela só queria saber se a gente estava bem. Ela falava que ela pensava muito em nós, agradeceu aos meus pais pela criação. E eu acabei conhecendo meus 2 irmãos, Cleverson e Ana. Conheci a casa do Cleverson. O Cleverson é um cara muito bacana, trabalha, já tenho meus sobrinhos. E a Ana é uma doçura, né? Infelizmente eu não conheci meus outros irmãos porque eles moram em outras cidades, Curitiba, Lagoinha, em Santa Catarina. Bom, concluindo, na real a gente nunca espera por nada, né? Eu vim me preparando como eu havia dito, eu vim me preparando desde o fim do ano para isso, né? Do começo do ano para isso. Fim do ano passado, começo desse ano para isso. E foi incrível. Eles são pessoas maravilhosas, eles são pessoas do bem. E, como eu havia dito, a gente espera pelo pior, porque a gente tem que estar preparado para o que vier. A gente não sabe como vai ser a reação de ambos, né? Tanto da minha parte quanto da deles. E foi a melhor reação que eu podia ter, que eu esperava, assim. Não tem palavras para descrever o quanto eu tô feliz com tudo que me aconteceu. Esse dia 14 vai ficar marcado para mim. Eu preciso contar um pouco dos meus irmãos. Eu tenho 6 irmãos. Sendo Cleverson, Emerson, a Camila, a Ana, o Júnior e a Milene. Bom, gente, eu tenho 6 irmãos agora. 6 irmãos. Mais a minha irmã, mais o meu irmão gêmeo. E, cara, é gratificante, assim, poder ter eles como irmãos. Eu tenho mais 12 sobrinhos. Sim, 12 sobrinhos. Então eu tenho uma família grande aí. Eu não contei do meu pai. Meu pai, ele faleceu 15 dias depois que nós nascemos, o José Carlos Freitas. E eu não pude conhecer, infelizmente, ele. Mas ele tá em algum lugar aí. Bom, é isso então, galera. Pra quem é adotado e busca saber quem são seus pais adotivos, eu dou uma dica só, que estejam preparados para o que der e para o que vier. Porque a gente nunca sabe o que vai vir, nunca sabe qual vão ser as reações de ambos os lados. Então se prepara, porque é uma puta de uma jornada. Você se encontra, você descobre várias coisas e, acima de tudo, esteja preparado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode acontecer coisas boas, que nem aconteceu comigo, ou coisas ruins. E eu preciso ser sincero com vocês, porque realmente podem acontecer essas coisas. Pra quem tem pais adotivos, esses pais que têm dificuldade de falar pros filhos que eles são adotivos, não tenham medo. Falem desde do berço. Não há vergonha em ser adotado. Sou adotado com muito orgulho. Ser adotado é você ter pais que te amam incondicionalmente, independente de tudo. Meus pais me acompanharam nessa jornada e ficaram super felizes pelo meu encontro com a minha raiz, com minhas raízes, né? E é isso aí. O importante é você ser feliz, e independente se você é adotado ou não. E quem é adotado e tá afim de conhecer seus pais biológicos, você tem todo o direito, assim como eu tive. E boa sorte. Boa sorte. Se tem alguém aí que é adotado e quer contar sua história pra mim, deixa aí no comentário. Tem pais que são pais adotivos e querem falar alguma coisa, deixa algum comentário aí. E é isso, galera. Obrigado por ter esse tempo me ouvindo aí. E até mais.